Aqui é o Beto. Léo. Marco. Galera, aqui hoje a gente vai vamos continuar falando sobre a história da maçonaria e hoje dar uma pincelada sobre a história da maçonaria no Brasil. Manda lá, Marco. Bom, então a gente falou sobre a influência da maçonaria francesa nos Estados Unidos, na Alemanha, a chegada da família real no Brasil, falamos do PAIC nos Estados Unidos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a maçonaria no Brasil. Obviamente o Brasil era uma colônia, ela não era metrópole, não tinha nada como sede aqui, toda a influência vinha de fora. A gente sabe das relações comerciais entre Portugal e Inglaterra, então possivelmente as primeiras lojas no Brasil sofreram essa influência portuguesa, principalmente inglesa. Um reflexo, né? Uma vez que e da sociedade do Brasil, né? Uma vez que a maçonaria em Portugal é um assunto um pouco controverso até hoje, né? Mas naquela época ela não era tão aceita, mas ela influenciava as cortes, né? Dom João ouvia muito essas coisas. Há um fato interessante sobre isso, e isso tem a ver com o Brasil. Depois de algum tempo, com o retorno da família portuguesa para Portugal e com a morte de Dom João VI, alguns historiadores atribuem a morte ao seu cozinheiro pessoal, né, que foi envenenado por esse cozinheiro por conta de um pedido da maçonaria de Londres, né, porque Portugal realmente, o medo da Inglaterra é que Portugal voltasse a ser o que foi no passado, um grande país expansionista, né. Então, a partir daquele momento, a Maria, se não me engano, Maria IV, que é a filha de Dom Pedro I do Brasil, Pedro IV em Portugal, ela reforça a proibição que o pai já havia feito no Brasil, de proibir a maçonaria, reforça lá essa proibição e não aceita a maçonaria de jeito nenhum. Até hoje a maçonaria em Portugal é um assunto muito polêmico, muito mal visto. Mas, se tratando de Brasil, existe uma discussão, nós não sabemos historicamente qual foi a primeira loja no Brasil, mas nós sabemos que... Bahia. Pernambuco. Isso a gente pode deixar até para a gente falar sobre isso. Mas nós sabemos que a maçonaria, fundamentalmente naquele período, né, do final do século XVIII, é uma maçonaria composta pelos filhos dos nobres portugueses arraigados no Brasil, que iam para a Europa, eram iniciados por lá, voltavam, sentiam saudade de trabalhar e se reuniam em triângulos maçônicos. Isso para mim é bem claro, né? Não era uma loja, não mas necessariamente era uma loja. Isso que a gente está fazendo aqui é vulgarmente conhecido como um triângulo maçônico. Estamos conversando sobre maçonaria. Não estamos trabalhando ritualisticamente, mas estamos falando sobre maçonaria. Então, isso começa a ter um caráter importante, porque muitas pessoas de influência começam a tratar de maçonaria de uma maneira semipública, né? Com grupos cada vez maiores. E aí você tem uma importância muito grande nos movimentos separatistas, desde as conjurações até nas inconfidências, e depois isso tudo é refletido no momento que a gente tem a entrada, digamos assim, ou o início do protagonismo de um maçom muito importante, não a nível só de Brasil, mas mundial. É um dos poucos brasileiros que tem nome de avenida fora do Brasil, na França, que é o José Bonifácio de Andrade e Silva, meu conterrâneo, com muito orgulho, né? Seu conterrâneo também. Seu conterrâneo também. Santista. Né? Mas o José Bonifácio, ele foi conselheiro de Dom João VI, ele foi tutor de Pedro I, ele foi conselheiro de Pedro I, e depois ele foi tutor, durante a regência tríplice, de Pedro II. Então é um homem que tinha as rédeas do Brasil em sua mão, né? Como um bom maçom, era um grande orador, prolixo, mas um grande orador, falava muito, mas ele foi capaz de influenciar muito a maçonaria brasileira. Lembrou alguém assim? Vaga lembrança. Mas ele influenciou muito a maçonaria brasileira, a tal ponto de haver uma discussão interna hoje dentro da nossa maçonaria brasileira, se quem foi mais importante para a independência do Brasil. Se foi o Bonifácio ou se foi o Gonçalves Ledo, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, eu acho que foi José Bonifácio, por toda a obra que ele deixou. Gonçalves Ledo, a gente tem que lembrar que ele era o primeiro grande vigilante
do Grande Oriente Brasiliano, aí sim, já a figura de uma obediência. Já existiam lojas no Rio de Janeiro e em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, que deram um caráter de organização para um Oriente, né, no Grande Oriente Brasiliano, onde o José Bonifácio era o seu grão-mestre e Gonçalves Ledo o primeiro vigilante. Então nós temos essa influência marcante já nesse primeiro momento, antes da gente se tornar Brasil, né? Todos esses homens eles estavam imbuídos de tratar da independência do Brasil. Tanto é que aquela maçonaria do Grande Oriente Brasiliano, por alguns pesquisadores, não é tratada como maçonaria. Maçonaria como a gente conhece. É conhecida como movimento maçônico para a separação, semelhante ao que hoje nós temos na Catalunha, né? As lojas maçônicas da Catalunha, acho que até seguindo um exemplo que foi feito aqui no Brasil, que foi feito na Bolívia, através do Simão Bolívar, que foi importantíssimo também na separação da América Colombiana, das suas metrópoles, se coloca no juramento uma parte onde você promete lutar pela independência do país. Então foi nesse cenário que Dom Pedro I foi iniciado, foi nesse cenário em que ele é promovido a companheiro, ele é exaltado mestre, e ele se torna grão-mestre, né? Ele se torna grão-mestre do Grande Oriente Brasiliano, e é nesse afã que tem a tal da Assembleia do Povo Maçônico, onde se decide a independência do Brasil, que também é outro assunto controverso. Tem gente que diz que a independência foi decidida ali, tem outros que foi dito de outra maneira. Eu tenho uma opinião pessoal, que isso daí a gente vai conversar no vídeo sobre independência. Sobre a independência do Brasil. Mas eu acho que atendeu a expectativa, era isso que a gente queria falar. A ideia é a gente chegar e mostrar realmente que a maçonaria ela tem uma importância real, ativa, na história todo o processo do mundo, histórico do mundo, nesse caso aqui, especificamente da história brasileira. Não, e a gente está falando de independência, mas nós temos um movimento abolicionista. Abolicionista, proclamação da independência, da República. Proclamação da República. Nós temos tudo isso daí existe uma parcela maçônica, como a gente colocou, como eu particularmente coloquei no outro vídeo. Apesar da maçonaria nos Estados Unidos ter uma importância na concepção da sociedade, a nossa não tem essa enquanto concepção de sociedade. Mas de história é enorme. Institucionalização. A diferença é essa. Exatamente. O americano institucionalizou. No Brasil, antes. E aí foi mais velado. E aí que eu vejo o grande papel da maçonaria, inclusive hoje. A maçonaria, continuo dizendo, a maçonaria não faz nada. Quem faz são os maçons. Exato. A maçonaria é a fonte de inspiração, é a fonte de sabedoria, onde nós, educados, polidos e preparados, passamos a trabalhar a mudança social. A importância da maçonaria na história brasileira, ela vai desde da mudança na forma de se ensinar nas escolas brasileiras, onde você começa a ter um desligamento daquele ensinamento trabalhado via religião, via igreja católica e tudo mais, você começa a ter um desprendimento disso. Né? A maçonaria tem importância também nisso daí. Ainda mais, porque as escolas, nesse momento, elas se tornam laicas. Seja, a maçonaria foi importantíssima nesse movimento laico. Mas Barbosa se você perceber, também há um distanciamento do Estado. Apesar de bancado pelo Estado, não se faz nas escolas brasileiras, ou nunca se fez. Se foi feito, foi num período curto da história, mas uma propaganda do Estado junto às crianças, junto aos adolescentes. Diferente do que era feito na Alemanha. Né? Não. No Brasil, por mais que possa falar que teve durante a época da ditadura e tal, não foi dessa forma. Não foi dessa forma. Não. Nos Estados Unidos, até hoje, você tem aquele lado patriótico que é meio que compulsório às crianças, que eu acho bonito. Eu acho que a gente está perdendo o patriotismo nesse país. Sim. Mas não institucionalizado, não de uma maneira compulsória. Acho que isso vem muito de Rui Barbosa, de todo aquele grupo, né? Naquela época, que transforma realmente isso com uma concepção maçônica muito grande. Né? Mas assuntos que a gente ainda tem para tratar mais para frente, né?
Então, um abraço, galera. Se inscreve aqui no Maçonando, ativa o sininho. Deixa seu like. Não sobrou nada Fala pra no ele, comentário, Pessoal, nos comentários. Nos comentários. Depois vocês falam que eu falo demais, mas comentários sobram pra Tem mim. que sobrar pô. pra ti, é verdade. Valeu, galera. Abração, até mais. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima. Um abraço.